experimentar pela primeira vez o Coconut Coffee, que diferente do Egg Coffee, que é o ovo, o café de ovo, é o café com coco. Tô aqui tomando meu cafezinho da manhã, laranjinha, um caos de Hanoi. Caos organizado, caos gostoso. Gente, aqui fica a prisão que foi construída na época da colonização francesa e era usada basicamente para deixar aqui os políticos vietnamitas, principalmente aqueles que eram a favor, né, da independência e tudo mais. E ela fica bem em frente do Palácio de Justiça. Você pode entrar, é um museu. Sinceramente, eu não vou entrar, não. Primeiro porque tem muita coisa acontecendo aqui no momento que eu não estou entendendo muito bem, não. Mas parece que é alguma coisa relacionada ao Buda. Mas eu queria só mostrar pra vocês. Eu li algumas coisas sobre isso na internet. E parece que rola bastante propaganda ali dentro, né? Não vamos esquecer que o Vietnã é um país socialista. Então é de se esperar que tem bastante propaganda ao socialismo, à política vietnamita. Mas faz parte da história. Só não é muito a minha vibe, por isso eu não vou pagar pra entrar por entrar no lugar, né? Então aqui fica o Palácio de Justiça, que tá inclusive escrito em francês. E tem também a arquitetura, né? Bem eurocentrista. É legal que eles mantiveram e hoje em dia eles usam não para prender políticos vietnamitas, porque eles são um país independente, né? Eles usam para... Eles apenas utilizaram o mesmo edifício agora para defender a própria política do país independente, que é o Vietnã. E é claro que a gente também precisa falar a verdade sobre a política do país. Apesar de ser um país que a economia está em crescimento, eles diminuíram drasticamente a pobreza do país. Eles diminuíram drasticamente a pobreza do país e a economia do Vietnã cresce cerca de 6 a 7% ao ano. Mas tudo isso vem também com seu preço, né? As pessoas elas não são necessariamente livres, né? Então, assim, eles são uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, com uma identidade capitalista, né? Porque com a economia capitalista, mas com um governo basicamente comunista, né? É uma ditadura, é um país em que a imprensa não é livre, protestos são proibidos, as eleições não são abertas. Então fica o questionamento, até que ponto é possível ter uma sociedade verdadeiramente desenvolvida sem liberdade? Porque sim, hoje o Vietnã, ele exporta tecnologia, fabrica marcas famosas, mas ainda é um lugar onde você pode ser preso por um post nas redes sociais, onde ativistas desaparecem, vivem com limite claro até onde podem ir. A internet, ela é monitorada. E para quem viaja e cria conteúdo como eu, isso também exige cuidado. Por isso que eu só tô postando essas coisas depois que eu sair do país. Falar de política pode ser sensível e aqui a liberdade de expressão não é garantida como em outros lugares. Então, criticar o governo publicamente dentro do país pode ser muito arriscado. E essa reflexão não vale só para o Vietnã, né? Vale para todo lugar que a gente precisa escolher entre controle e autonomia. Apesar disso, a gente não sente essa dualidade enquanto a gente está passeando, enquanto a gente conversa com o povo, com os locais. A gente não sente que eles são repreendidos ou que eles são controlados de alguma forma. Pelo contrário, eles parecem ser um povo muito aberto, muito real, muito dinâmico. Então, até que ponto tudo isso de fato afeta o povo ou não? Não sei dizer. Fica o questionamento. Não sei o que vocês pensavam quando escutavam falar Vietnã, sobre o Vietnã. Eu pensava na guerra. Você, assim como eu, também tinha essa visão do Vietnã. Se prepare para mudar completamente a sua visão sobre o país. Vamos conhecer primeiro um pouco mais da história do Vietnã. Mais de 1000 anos o Vietnã,
ele foi um território dominado pela China. Isso moldou completamente a cultura, a escrita, até a culinária local, né? Foram várias e várias rebeliões até eles de fato conseguirem sua independência da China. Isso foi desde lá do século I. E aí, quando chegou o século XIX, os franceses chegaram. E o Vietnã virou parte de uma Indochina francesa. E muita coisa mudou. A arquitetura, o sistema educacional, até o café com leite condensado, que vem desse período, que é muito famoso aqui. É claro, isso veio às custas de muito trabalho forçado, repressão e a perda da soberania. Mas, mais uma vez, o povo vietnamita resistiu. Lutaram e venceram a França, né? Foi um momento histórico, porque eles estavam finalmente se libertando do domínio europeu. Mas a paz ainda estava longe de chegar no Vietnã. Com isso, o país se dividiu entre o norte comunista e o sul capitalista. E é claro que os Estados Unidos apoiaram o sul, o que resultou na famosa Guerra do Vietnã, que foi uma guerra brutal, longa, que resultou em milhões de mortes, bombardeios, a destruição basicamente do país, agentes químicos, enfim, foi uma destruição imensa. Mas em 1975, gente, foram 20 anos de guerra. Vocês têm noção? Após 20 anos de guerra, o norte venceu e o país foi reunificado sobre um governo comunista. Foram anos de isolamento e crise econômica até que o Vietnã decidiu mudar. Em 1986, ele adotou reforma, uma espécie de socialismo de mercado, parecido com o que a China fez, e se abriu para o comércio internacional, atraindo investimentos e incentivando o empreendedorismo. Então, hoje, o Vietnã é um dos países que mais cresce na Ásia, tem uma indústria super forte, o turismo super em alta e uma juventude conectada com a criatividade. Então, assim, o que antes era repreendido, né, as artes de rua, vocês veem hoje em dia em todos os lados, inclusive com o incentivo do governo. E o que é mais incrível pra mim é isso, sabe? É a história tão difícil desse povo e eles são tão resilientes, gentis, educados. O povo vietnamita é o que mais está, assim, me deixando apaixonada pelo país, porque eles são extremamente gentis, sabe? Então é realmente a forma com que eles transformaram o sofrimento em força, sabe? A guerra em crescimento e a dor em cultura. Tá aqui é sentir tudo isso nas ruas, sabe? É como as cores e as pessoas. O Vietnã, ele não só sobreviveu, mas ele se reinventou mesmo. E cada vez mais é um país que cresce e que surpreende. Achei um restaurante baratinho no Google Maps. O restaurante fica apenas dentro de um hotel 5 estrelas. Com essa vista. Eu pedi de entrada um rolinho primavera do Vietnã, que é feito com uma massinha de arroz. Só que aquele só tinha opção frita. Então foi assim mesmo. É muito, 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 muito gostoso. Muito saboroso. Então, esse daqui é o bun cha. E eu normalmente não como carne vermelha. Mas aqui eu tô tentando explorar um pouco da culinária, né? Então isso aqui é tipo um noodle de arroz. Ali são ervas frescas, tem hortelã, enfim, hortaliçazinhas. E aí você tem que pegar um pouco de tudo e mergulhar nesse caldinho aqui, que é um molho de peixe com açúcar e mais umas outras ervas. Gente, sem brincadeira. É simplesmente sensacional. Que coisa mais gostosa. Eu não gosto muito das ervas frescas não, confesso que eu tô deixando de lado, mas é muito bom. A combinação disso aqui com essa carne grelhadinha e esse molho, meu Deus. Cara, eu acho que foi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Eu nem tô exagerando. Cara, que explosão de sabor. Muito, muito, muito bom. As duas coisas estavam deliciosas, mas o bun já tava tipo... Meu Deus, cara, eu nunca comi uma carne tão gostosa, um tempero tão gostoso, tudo gostoso. E, cara, eu paguei nem 14 euros pelos 2 pratos num hotel 5 estrelas com a vista da cidade. Eu tô chocada, de verdade. Eu recomendo. Eu vou tentar comer essa comida depois em outro lugar. Mais comida de rua, assim. Mas pra experimentar, pra ver a diferença. Mas, meu Deus, muito, muito, muito bom. Eu tô com um pouco de receio de comer comida de rua, porque eu tentei me aventurar lá na Malásia.
E eu fiquei uma semana com dor de barriga, né? Eu perdi uma semana da minha viagem passando mal, com muita dor, enfim, vomitando e tudo que vocês já imaginam, né? Então, aqui eu tô um pouco receosa. Eu tô tentando comer, assim, mais em restaurante e tal. Mas, assim, é tão barato que vale a pena, gente. Vai ter um pouco também de conforto, sabe? Eu comi um pouco de comida de rua, mas... coisas básicas, assim, né? Eu não comi, tipo, carne. Enfim, coisas que... deixa eu acender a luz. Coisas que possam me derrotar de novo, né? Mas eu vou tentar comer esse prato, porque é um prato muito típico daqui, né? Eu vou tentar comer esse prato de novo em outro lugar, num lugar mais povão. Porque esse lugar é um lugar chique. Mas, assim, eu tô chocada com o valor que eu paguei, gente. Eu ainda tô chocada, de verdade. Gente, um restaurante desse no Brasil ia sair, no mínimo, 100 e tantos reais um prato. Em Portugal, eu acho que 14 euros não paga nem uma francesinha hoje em dia. Aqui eu comi uma entrada e um prato principal por 14 euros. E ainda tive água de graça, um copo de água de graça. Gente, é chocante o quanto o Vietnã é barato. Chocante, de verdade. Mas é isso, estou alimentada. Agora eu vou descansar, que amanhã é outro dia. Restaurante que eu adoro comer. É a mesma comida que eu comi ontem, mas agora no estilo mais raiz. Cervejinha. Eu vou experimentar a mesma coisa que eu vi depois. Eu vim comer a mesma coisa que eu comi ontem naquele hotel, aqui. Esse lugar aqui, ele não é um lugar qualquer. É o lugar onde o Obama veio comer quando ele estava gravando o documentário dele com o Anthony. E eles preservaram aqui a mesa dele com os talheres, com os pratos, com tudo exatamente do jeito que ele deixou. Esses são um dos locais mais famosos aqui da cidade. É a Trangkok Pagoda. Fica à beira desse lago oeste aqui na cidade de Hanoi. E é um templo budista, um dos mais antigos, não só da cidade, mas como do país, né, do Vietnã. Ela foi construída por volta de 541, na época do imperador Linh Nam Dê. E originalmente ela tinha outro nome. O nome era Quai Quoc, que significa abertura do país. O templo fica perto do Rio Vermelho, mas no século XVII foi transferido de local por causa das inundações. E desde então ele ocupa essa pequena ilha aqui conectada por uma ponte de pedra, bem no coração do maior lago da cidade. O nome atual, Trangkok, significa defensor da nação. E ele reflete bem esse papel, né? Porque ao longo dos séculos ele passou a ser mais do que um espaço de oração. Ele foi considerado um protetor simbólico da capital. Quando não está nublado, é um ponto bem agitado aqui, porque o pôr do sol ele acontece bem atrás da pagoda. Está chovendo, mas quando não está, ela reflete perfeitamente na água do lago. A entrada é gratuita, mas você precisa cobrir os ombros e os joelhos. Então, como eu estou de short, eu não vou conseguir entrar no momento. Quando eu viajo, eu gosto de conhecer lugares secretos, digamos assim, né? Locais meio fora, assim, do centrão turístico das cidades. Principalmente locais que carregam história e que são importantes para os locais, né? Não só para os turistas. Então, vamos conhecer um local que não tá muito longe assim do centro de Hanoi, dá pra vir andando do mausoléu de Ho Chi Minh. Não é muito longe pra cá, dá aí uns 10 a 15 minutinhos caminhando. E que está basicamente vazio, só tem aqui locais sentadinhos
e ele tem uma importância muito grande para a comunidade local. Esse local aqui, ele é importante porque a religiosidade aqui, ela não é tão separada em caixinhas como no Ocidente, né? Esse local aqui é um santuário sincrético, ou seja, o que é isso? Ele mistura elementos taoístas, confucionistas, budistas e cultos ancestrais vietnamitas. Ele é um templo de culto popular vietnamita com raízes fortes no taoísmo e muito mais no culto aos gênios e heróis locais do que no budismo em si. O templo é dedicado a uma divindade taoísta associada à proteção do norte, às águas, à guerra espiritual e à purificação. Esse deus também é cultuado em outros lugares famosos, como no templo de Trang Coc. É considerado um dos 4 guardiões sagrados da antiga cidadela de Tan Loc, que é a atual cidade aqui de Hanoi. As pessoas fazem oferendas, orações, rituais bem parecidos com os outros templos, independente da tradição de origem. A prática religiosa, o foco aqui não está exatamente na religião, está mais em buscar proteção, sorte, saúde e bem-estar do que seguir dogmas rígidos religiosos. Aqui é frequentado por pessoas de todas as crenças. Vocês vão ver estátuas de divindades taoístas, altares com fotos ancestrais que vêm do confucionismo, incensos, oferendas, que são práticas comuns em templos budistas. Aqui vocês vão ver moradores locais trazendo flores, frutas, incensos, principalmente no dia 1º e 15º do calendário lunar, que são datas importantes para a prática espiritual vietnamita. Os festivais aqui nesse santuário acontecem no 3º mês lunar, com danças tradicionais, rituais de oferenda e apresentações folclóricas, celebrando tanto a divindade quanto a herança cultural da vila que fica ao redor aqui do santuário. Então, se você estiver explorando Hanoi e quiser ver um templo menos turístico e mais conectado com a vida real dos moradores da cidade, o Dinh Ngoc Ha é uma excelente escolha. É um local ideal para você observar o cotidiano espiritual dos locais e oferecer também um momento de paz no meio do caos que é Hanoi. Como vocês podem ver, não tem ninguém aqui praticamente. Tem ali, se consigo aproximar para vocês verem. Tem ali senhorinhas conversando. E é basicamente isso que tem aqui que vocês vão encontrar. Uma comunidade local. Uma comunidade local em um bairro residencial. Que utiliza esse local não só como culto, mas também como uma praça de descanso. Que é o Jardim Botânico. Me cobraram 2.000 para entrar, que dá 7 cêntimos. Na verdade, nem 7 cêntimos, é 0,07 cêntimos. Não sei por que exatamente me cobraram, porque eu tô vendo um monte de gente entrando e ninguém tava pagando nada. De repente é porque eu sou turista, né? Aqui, não sei se é um esporte local, parece ser. Eles jogam muito esse pickleball que eles chamam. Que é tipo peteca, né? É jogo de peteca. Vocês podem ver ali, uma raquetona e é um parque, né? É um parque onde a galera vem, passa aqui o seu tempo, faz seus exercícios, passa aqui um tempo em família, os casaizinhos. É gostoso, é um refúgiozinho do calor intenso que está fazendo. Não tem como vir a Hanoi sem falar de Ho Chi Minh. Esse museu ele foi inaugurado em homenagem ao líder revolucionário mais icônico e famoso do Vietnã. Ele foi construído ao lado do mausoléu, que fica na mesma praça, e ele foi inaugurado no dia 19 de maio de 1990, que foi a data do centenário de nascimento dele. E é na mesma praça onde ele leu a Declaração de Independência do país em 1945, proclamando a criação da República Democrática do Vietnã. Eu não vou entrar pelo simples fato de que não pode entrar de short, e eu estou de short. Eu trouxe até um lenço, mas não sei, eu não senti vontade de entrar não, mas eu senti vontade de mostrar pra vocês, porque ele foi um cara muito importante no Vietnã. E também tá muito, muito cheio, porque hoje é dia 17 de maio e no dia 19
é o aniversário, né? Então, muita gente está visitando, muita gente traz flores para prestar homenagem, porque o mausoléu dele fica aqui dentro também. Então, não sei, como é um país, né, politicamente complexo, tem muita propaganda lá dentro, né? Eu não sei, eu acho que não faz muito sentido pra mim, não é muito a minha vibe visitar esse tipo de lugar, sabe? Eu gosto de conhecer a história, conhecer quem foi ele, o que significa e passar as informações pra vocês. Quando vocês vierem, vocês visitem se quiser ou não. Mas vamos focar na história dele? Ele nasceu em 1890 na província no norte do Vietnã. E ao longo da vida ele usa vários nomes, né? Sendo Ho Chi Minh o mais famoso. Que significa, a tradução literal, é aquele que ilumina. E vocês vão entender o porquê. Ele foi um revolucionário, líder comunista e foi o fundador do Vietnã moderno como conhecemos hoje. Foi presidente e primeiro-ministro da República Democrática do Vietnã, no caso, o Vietnã do Norte. Foi um símbolo de resistência contra o colonialismo e o imperialismo. A vida dele não foi sempre no Vietnã. Em 1911 ele deixou o país e ele foi viajar o mundo trabalhando em navio. Passou pela França, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e entrou em contato com as ideias socialistas e comunistas da época. Morou vários anos na França, onde participou de movimentos de independência e chegou a fundar o Partido Comunista Francês. Estudou política, marxismo, leninismo na URSS. E durante esse tempo ele escreveu muito sobre isso, né? Sobre diferentes pseudônimos. Sobre a situação colonial da Indochina, nome dado ao Vietnã na época do domínio francês. Em 1941, ele voltou secretamente ao Vietnã e fundou o movimento Viet Minh, que lutava contra os japoneses durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. E depois contra os franceses que tentaram recolonizar o país. Pois é, gente, como se não fosse suficiente colonizar uma vez, tem que tentar recolonizar uma segunda vez, né? Mas em 1945, durante a rendição japonesa, ele proclamou a independência do Vietnã nessa praça aqui onde eu tô, que agora é onde fica o museu e o mausoléu. E após a vitória do então Viet Minh na Batalha de Dien Bien Phu, o Vietnã foi dividido entre Norte e Sul, o Norte sendo comunista, liderado por ele, e o Sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, óbvio. E a partir da década de 1960, os Estados Unidos se envolveram diretamente na guerra contra o Norte, tentando impedir a unificação do Vietnã sobre o comunismo. E assim ele se tornou um símbolo da resistência contra os norte-americanos. E morreu em 1969, antes do fim da guerra. Mas é lembrado carinhosamente como Tio Ho, uma figura quase sagrada por muitos vietnamitas. Em 1975, após a vitória do Norte, o Vietnã foi unificado e a antiga capital do Sul, Saigon, foi rebatizada como a cidade de Ho Chi Minh. E mesmo na época que ele era presidente, ele sempre foi conhecido como uma figura muito simples. Ele morava numa casa modesta, era poliglota, falava francês, inglês, russo, cantonês e outros idiomas. Escreveu poesias, foi jornalista e, embora seja um ícone do comunismo, ele também é visto como um nacionalista, pois sua prioridade sempre foi a independência vietnamita. E daqui a 2 dias, como eu falei, dia 19 de maio, é uma data muito especial aqui no Vietnã. Como vocês podem ver, já tem aqui várias propagandas do dia 19/5, que marca o aniversário de Ho Chi Minh. E o governo vai realizar cerimônias solenes no mausoléu dele, participações de líderes políticos, veteranos de guerra, estudantes, militares, escolas, instituições, vão organizar visitas, né, educativas, discursos sobre o legado dele. E as ruas, principalmente esse bairro aqui, vai ficar lotado de bandeiras vermelhas, como já tem algumas, né, com as frases que vocês podem ver ali, que é comemorando o aniversário do presidente Ho Chi Minh. Realmente tem apresentações artísticas tradicionais, música, dança, mutirões comunitários, atividades escolares, feiras locais, enfim. Vai ser um grande evento. E como a imprensa que não é livre, se vocês ligarem os canais de televisões nesse dia, vão transmitir documentários sobre ele, reportagens sobre o seu impacto, canções patriotas, enfim. Tudo aquilo que vocês já sabem sobre um país socialista/comunista. Uma curiosidade também é que vocês vão ver nesse dia, caso vocês estejam aqui,
muitas flores de lótus em homenagem a ele, porque a flor de lótus ela representa pureza, simplicidade, um espírito de sacrifício e valores que são reverenciados aqui no país. Então, aqui é a famosa Train Street, né? E ela foi construída pelos franceses durante o período colonial, no final do século XIX. O objetivo era conectar, né, Hanoi a outras partes do Vietnã, principalmente a cidade portuária. E mais tarde as rotas que levavam mais ao sul do país. E na época da construção, a região não era densamente povoada, né? Mas com o passar das décadas, a cidade cresceu muito ao redor dos trilhos. E como Hanoi enfrentava uma urbanização muito desorganizada, as famílias começavam a construir as casas bem próximas à ferrovia, porque era um terreno ocioso, né? E por falta das alternativas também habitacionais acessíveis na época. E o resultado é isso que a gente vê hoje, né? O trem passa literalmente a poucos centímetros das casas, dos cafés, dos comércios. E as pessoas foram se adaptando, né, a essa realidade, porque não tinham escolha, né? Os horários rígidos para fechar as portas, né, recolher as mesas e tirar as crianças da frente dos trilhos. O trem, normalmente, em determinadas partes da famosa Rua dos Trens, passa só 2 vezes por dia, né? Às 3h30 ou às 7. Às 3h30 da tarde e às 7h30 da noite. Mas aqui nesse pedacinho que eu tô, bem perto do quarteirão antigo, ele passa várias vezes ao dia. Então é bom vocês virem aqui e perguntarem aos comerciantes, aos locais, porque eles sabem bem, com mais organização, os horários certinhos que passam os trens, para vocês poderem aproveitar e vir aqui tirar a famosa foto instagramável nos trilhos do trem. Mas também tem uma polêmica, né, envolvendo esse local, porque o governo começou a fechar o acesso de algumas partes e alegando risco, né, à segurança, tanto aos moradores quanto aos turistas. E houve muitos acidentes, né, e por causa dessa preocupação com o desrespeito às normas de segurança, alguns cafés foram fechados e obrigados a se adaptar, mas outros continuaram funcionando. A rua ainda é um ponto turístico bem famoso, obviamente, mas tem algumas regras mais rígidas em alguns locais que são mais perigosos. Eu recomendo muito vir. Se você colocar no Google Maps Train Street, ele vai mostrar um pedacinho perto da estação central de trem de Hanoi. Então eu recomendo que vocês venham para o quarteirão antigo da cidade, mais afastado da estação um pouquinho, cerca de 15 minutos caminhando, que aqui vocês vão ter esse cenário. Além de ser mais seguro, os cafés funcionam com tranquilidade e passa mais quantidade de trem aqui. Então é mais fácil de vocês verem ao longo do dia o trem passando. Ó, aqui o bairro à noite, como eu falei pra vocês, fica com as lanterninhas acesas, fica cheio de luzinha. É muito bonito, tanto à noite quanto de dia. Acho que à noite fica ainda mais bonito, né? Mas de dia fica também bonito porque você consegue apreciar melhor a arquitetura. Mas à noite tem o seu charme, né? Lembra que eu falei pra vocês que final de semana o Rio fica fechado pro trânsito e só aberto pra pedestre? Pois é. Então vamos passear um pouquinho aqui, que hoje é domingo.
Realmente não tem carro nenhum. Vou ver o que tem de bom aqui no final de semana. Mostrei para vocês à noite, agora eu quero que vocês vejam também um pouquinho durante o dia. Se tem um lugar que carrega a alma de Hanoi, é o Old Quarter, que é o quarteirão antigo. Old Quarter é o coração histórico e cultural da cidade. É um verdadeiro labirinto, como vocês estão vendo, de ruelas estreitas, fachadas antigas, e mistura bastante o passado colonial com a vida cotidiana do povo vietnamita. Originalmente, esse bairro ele era composto de 36 ruas, e cada uma dedicada a um tipo específico de comércio: sedas, joias, ferro, ervas medicinais e até caixões, que ainda se vê por aqui. Muitas dessas ruas ainda mantêm seus nomes tradicionais e, em alguns casos, as suas funções originais, mas muita coisa mudou por aqui. Agora vocês veem motos passando por todos os lados, vendedores ambulantes com suas cestas, lojas espremidas, casas coloniais francesas, templos escondidos, cafés e mais cafés, com mesinhas. E assim, o povo buzinas tem que sair da frente, né? Falando em templo escondido, acabei de achar um. E continuando o nosso passeio. Agora é isso aqui, uma mistura de culturas, tradicional vietnamita, com um legado chinês e um toque europeu da época colonial francesa. Ele é ainda mais bonito à noite, com as luzinhas das lanternas iluminando as ruas, e é um ponto de encontro dos locais e turistas, né? Vocês não só encontram diversos cafés e restaurantes famosos, como simples, como os locais, como também diversos hotéis e hostels super baratinhos em conta.